Boa noite. O Delas Raquel Muniz, 100 anos Darcy Ribeiro. É mais do que especial delas de hoje. É uma homenagem aos 100 anos do imortal Darcy Ribeiro, esse montesclarense de alma grandiosa, que encantou o mundo com sua inteligência, com suas ideias inovadoras. E com certeza, hoje, a gente sabe que ele foi um grande defensor dos índios, um guerreiro a favor da educação e, sobretudo, apaixonado pelo Brasil e pelos brasileiros. Nascido aqui na nossa querida Montes Claros, Darcy Ribeiro estaria completando 100 anos. Suas ideias e idealizações permanecem vivos na memória e no cotidiano do Brasil e do mundo. Para homenagear esse visionário, Darcy Ribeiro, temos conosco hoje no Delas a doutora em literaturas de língua portuguesa e escritora Ivana Ferrante Rebelo, o professor, que vai também estar conosco aqui hoje, artista plástico Osmar Oliva, e os artistas plásticos que fizeram uma linda exposição nos 100 anos de Darcy Ribeiro. Artistas plásticos que estão presentes aqui hoje, dessa grande amostra que Montes Claros teve a oportunidade de levar para a nossa cidade, para Minas Gerais e para o mundo. Os artistas plásticos Felicidade Patrocínio e Hélio Brandes. E para animar a noite, claro, afinal estamos na terra da arte e da cultura, temos aqui o conservatório e a linda voz da soprano Simone Santana. E o Delas sempre tem um quadro Chef Show, a gastróloga formada pela gastronomia da FUNORTE, Daniela Lessa, que mais uma vez traz uma receita deliciosa. E dessa vez, para relembrar também os gostos do Darcy, vamos ter a mandioca como ingrediente principal em referência a Darcy, antropólogo que conviveu de perto com os índios e lutou pelas suas causas e com certeza degustou muito a mandioca. Sejam todos vocês muito bem-vindos e bem-vindas ao Delas. Está no ar o Delas de hoje. E para começar, vamos ouvir a linda voz da soprano Simone Santana. Nunca mais de mim.
Cristo amou ardentemente a cruz. Oh, não te esqueças que eu te amo assim. Oh, não te esqueças nunca mais de mim. Oh, não te esqueças que eu te amo assim. Oh, não te esqueças nunca mais de mim. Bravo, Simone. Simone, o público de casa quer saber o que é uma soprano. Soprano é a voz mais aguda da mulher dentro da classificação vocal no canto erudito. Olha aí, tá explicado agora. Mas o que fez você trabalhar com música? O que te levou a ser uma soprano? Você já nasceu com essa voz aguda? Como é que é isso? Sou filha de músico, meu pai era violeiro, minha mãe cantava também, com meu pai fazendo a segunda voz. E eu cresci dentro dessa família, ouvindo meus pais cantarem, meu pai tocar. Minha irmã já tocava desde pequena e a gente foi crescendo e eu fui me apaixonando pela música. Um dia, vindo para Montes Claros, eu sou de Goiuerê, Paraná. Vindo para Montes Claros, eu entrei no conservatório desde pequenininha e aí fui gostando e um dia me encantei pela música clássica e resolvi ser cantora lírica. O que a música é para você? O que significa na sua vida a música? A música é tudo. Tudo. Acho que hoje, aliado à música, só medicina junto comigo, que eu amo de paixão. Acho que fora isso é só música. Bom, gente, a conversa tá boa aqui com Simone. Ela volta depois, viu? Tem mais música. E agora a gente vai pro sofá. Mas antes de ir pro sofá, a gente vai dar um pulinho lá na nossa cozinha e saber como é que estão os preparativos dos pratos hoje aí da Dani. Tá tudo separado aí já para fazer esse prato maravilhoso, sim, Dani? Sim, hoje eu vou oferecer, né, aos convidados do Delas um escondidinho de mandioca com carne de sol, né, para a gente trazer essa releitura, a Darcy Ribeiro, juntamente com a carne de sol, que a gente não pode deixar de falar do norte de Minas, né, gente? Faz parte da nossa gastronomia. A gente fala do norte de Minas, então a gente tem que falar de mandioca, de carne de sol. É isso E aí. com certeza o Darcy não sentiu muito falta disso quando foi ficar lá com os índios, porque lá tem mandioca também de todos os jeitos para comer, a farinha de mandioca, enfim, outros preparos. Mas hoje a gente tem gastronomia da FUNORTE, aí tem esse prato aí, escondidinho de carne de sol, né? Mas a gente sabe que a mandioca, a gente pode fazer vários pratos, pode fazer também bebida alcoólica, né? E o Darcy teve todas essas experiências lá com os índios, se alimentando da mandioca através da farinha, da tapioca, né? Comiam frutas que encontravam também, legumes, carnes de animais que caçavam, né? E com certeza era uma festa. E era uma homenagem também, que eu acho que ele sempre carregava dentro dele essa questão do norte de Minas, né? Os saberes daqui, as nossas delícias também. E com certeza a Dani vai fazer essa preparação maravilhosa e todos vocês vão poder degustar aqui hoje no programa com a gente. Dani, você pode falar dos ingredientes aí para nós mais uma vez? O pessoal está pedindo em casa. Podemos sim. Gente, a receita ela é muito simples de fazer, né? Primeiramente, a gente são 600 gramas de mandioca já descascada. Eu costumo cozinhá-la na panela de pressão para ser mais rápido, né? Após o cozimento, eu trituro ela ou no mix, né? Ou no liquidificador, ela vira um creme. E juntamente com esse creme, eu acrescento uma xícara de leite com uma xícara 3 colheres de manteiga, uma xícara de leite e faço o creme de mandioca. E posteriormente, a carne de sol ela é triturada também, eu cozinho na pressão junto com alho, né? E depois eu refogo ela, Raquel, só na manteiga. Tá, quero ver de perto aí. Para que a gente possa rechear o escondidinho
de mandioca. Aí Aqui vocês tá estão o vendo de creme. casa aí. Tá? E para finalizar, gente, na hora que a gente faz a montagem do escondidinho de mandioca, eu sempre coloco um queijo parmesão. Mas o meu toque, que assim, eu falo que a gastronomia, ela sempre tem um toque da gente, né? Eu gosto de usar o creme catupiry, né? Aí eu dou uma maçaricada e sirvo sempre quentinho com aquele cremezinho de catupiry por cima. É a sofisticação da gastronomia, né? Mas você pode fazer do seu jeito aí em casa. E a tem base gente que mandioca. já começa a fazer com a gente aqui no programa. Começa a ligar, perguntando os ingredientes e começam a preparar juntos. Então, a base são 600 gramas de mandioca, uma xícara de leite, 2 colheres de manteiga, tá? Aí, para finalizar, a gente usa o cheiro verde, o parmesão e um toque de catupiry. E a gente vai ver esse prato pronto no final, não é, Dani? Sim, com certeza, com certeza. Então, gente, quem não anotou aí, mais uma vez, 800 gramas de mandioca descascada, 200 gramas de queijo catupiry, 100 gramas de queijo parmesão, 600 gramas de carne de sol, que tem boa aqui na região, de preferência magra e macia e desfiadinha. Uma xícara de creme de leite, 2 colheres de manteiga e uma xícara de leite e o cheiro verde aí a gosto. Vamos esperar ela preparar essa delícia aqui e a gente vai ouvir um pouquinho mais da gente ir pro sofá. A Simone Santana, e aí antes a gente vai ter também, conhecer os nossos patrocinadores, a gente vai falar com a Funorte, com a Papelaria Xodó, que são sempre aqui com a gente, e agora vocês vão ouvir um pouquinho mais da Simone agora com a gente. Bom, eu vou fazer um clássico da nossa terra, que é Godofredo Guedes, né? Que também era apaixonado pelo Darcy. Ambos batiam muito papo na Praça da Matriz. Eu soube que ele pedia ao Godofredo para cantar para ele. Então eu vou fazer a capela esse cantar. Se numa noite eu viesse ao clarão do luar, cantando aos acordes de uma canção, te acordar, talvez com saudades cantasse também, relembrando aventuras passadas, ou um passado feliz com alguém. Cantar quase sempre nos faz recordar, sem querer, um beijo, um sorriso, uma outra aventura qualquer, cantando aos compassos de uma canção, é que mando depressa ir-se embora, saudades que mora no meu coração, é que mando depressa ir-se embora, saudades que mora no meu coração. Ai, dá vontade de ficar ouvindo você aqui. Obrigada. Bom, gente, quem aí conhece a Funorte? Pois é, quem conhece já sabe da qualidade dos cursos dessa conceituada instituição, que democratizou a educação superior no norte de Minas. Mas se você não conhece a Funorte e sonha fazer um curso superior, pode ser presencial ou mesmo à distância, vem ser Funorte. A Funorte tem curso em diversas áreas, tem um mundo de opções à sua disposição. Quer conhecer um pouquinho da Funorte? Vem com a gente. Solta o vídeo aí da Funorte. Quer ser um profissional diferenciado? Então, vem ser Funorte. Aqui temos cursos em todas as áreas do conhecimento. Laboratórios modernos, ensino de qualidade, professores qualificados e mais. Na Funorte, todo mundo pode estudar. Tá esperando o quê? Entre em funorte.edu.br e se torne o profissional que sempre sonhou ser. Funorte, aqui todo mundo pode estudar.
Está esperando o quê? Não perca essa chance. Educação é tudo. E na FUNORTE é de verdade, todo mundo pode estudar. Bom, agora a gente vai para o nosso sofá, conversar com a doutora em Literaturas de Língua Portuguesa, Ivana Ferrante, o professor Osmar Oliva, Felicidade Patrocínio e Hélio Brandes, que participaram da amostra de artes plásticas lá no Casarão, que eu chamo assim, né, no nosso Museu do Norte de Minas. E a gente vai começar aqui conversando com a Ivana. Primeiro, obrigada, Ivana, por estar aqui participando desse centenário. Você que começou com essa equipe toda lá, da Unimontes, com o professor Osmar, com os artistas plásticos, deu o chute inicial aí do centenário. Até mesmo antes de Brasília e outros espaços, homenagear o centenário do Darcy. E eu tive a oportunidade de estar lá com você e fizemos o convite, vocês aceitaram participar aqui do Delas. E eu sei que você fez tudo isso assim com uma equipe toda, mas muito perto de você está o professor Osmar, que a gente agradece também a presença aqui, montar essa bela exposição, que foi uma festa, né? Como o próprio nome da exposição fala, né? Viva Darcy, que é uma festa. E tudo isso foi feito para celebrar o centenário de Darcy. Já tinha muito tempo que vocês estavam preparando isso, já estavam pensando em fazer isso. Como é que foi que nasceu essa ideia aí? O ano de 2022, ele já nasceu com essa proposição. Afinal de contas, nós sabíamos que era o ano que Darcy faria os 100 anos. E o Darcy, filho de Montes Claros, mas é filho do Brasil e é cidadão do mundo. Então, eu digo assim que celebrar Darcy é também celebrar a nossa brasilidade, porque talvez seja uma das vozes mais atentas, mais sublinhadas, mais fortes dos brasileiros, que defendeu a nossa mestiçagem cultural, os povos originários, a nossa riqueza e a nossa variedade cultural. E também defendeu com muito ardor e com muito empenho a educação. Então, eu acho que teríamos que celebrar, sim, os montesclarenses, os brasileiros, porque celebrar Darcy é fazer referência àquilo que de mais original e mais importante temos. A nossa mistura cultural, a nossa mistura étnica, a nossa mistura de linguística, enfim, o que somos? Esse povo rico, esse povo misturado e esse povo pulsante de uma energia solar e vibrante, da qual o Darcy foi um exímio representante. Como é que foi convidar os artistas para participar desse centenário? Essa curadoria ela foi pensada juntamente com o professor Osmar Oliva, que é também um artista plástico. Então, ele fez os contatos iniciais com todos os artistas. E o mais legal de tudo é que todos aceitaram. Eu acho que foi assim, acho que todo mundo estava no espírito, né, de criar, de desenvolver um trabalho e de mostrar o que, para ele, representava o Darcy Ribeiro. São muitos Darcys? Muitos. Ele mesmo se define como um homem de muitas peles. Nós sabemos que, formalmente, Darcy era etnólogo, sociólogo, político, educador, escritor, amante das mulheres, amante da vida, amante da cultura brasileira e um pensador inquieto e pulsante das potencialidades do Brasil. São muitos Darcys. Qual que você acha que é mais conhecido no Brasil e no mundo? O Darcy é mais conhecido no mundo pelo seu trabalho extraordinário com os indígenas, né? Os povos originários do Brasil. A gente pode até dizer que existe uma linha entre o nosso conhecimento desses povos antes e depois de Darcy, porque ele foi o primeiro que teve esse contato tão profundo com alguns povos das tribos amazônicas, os cadiveus, por exemplo, né? E ele trouxe para a gente uma cultura ainda desconhecida. E, ao trazer a cultura, ele nos ensinou a ter orgulho e a respeitar, afinal, a nossa própria origem. Você estudou, várias obras do Darcy. E, com certeza, isso ajudou você a construir também, para esse centenário,
muito do que foi Darcy Ribeiro para as novas gerações. Você, como professora, recebe turmas todos os anos, você já tem essa oportunidade de estar passando isso. Isso faz parte do seu trabalho, nesse estudo literário aí? Passar por Darcy Ribeiro. Certamente, porque um dos temas de quem estuda a literatura brasileira é o índio. O índio está desde a Carta de Caminha, que se diz que é o nosso batismo, nosso introito nos estudos da literatura, até por todas as obras que pensam o Brasil, né, e que representam o Brasil. Então, a gente tem Alencar, a gente tem um movimento de Nordeste que traz o índio revisitado, a gente tem uma representação muito forte no modernismo brasileiro, em 1922, e a gente tem o índio que o Brasil coloca também na ficção, principalmente através de Maíra. O interessante é que a gente percebe que o Darcy, ao representar o personagem ficcional, ele se coloca muito do índio brasileiro é Darcy. Muito do seu personagem é ele mesmo. Então, eu tinha essa impressão também, mas você que estudou tanto a obra dele, falar para a gente, isso dá uma consistência, né? E eu confesso que assim, muitos norte-mineiros, muitos mineiros brasileiros, e o mundo inteiro assim, se inspira no Darcy, que hoje é uma questão, discutir isso, está na pauta, falar dessa questão da nossa origem, falar do índio, né? Mas eu me inspirei num outro lado dele, que é da educação. E quando quis fazer uma proposta de emenda constitucional, aí a gente lembra da LDB, né, de todo o esforço de Darcy para levar a educação para muitos. Ele também que construiu muitas obras, que estão aí, obras físicas, mas que mudou também a forma de fazer educação pública, com espaços onde as pessoas não ficavam só presas à sala de aula, os CIEPs, elas poderiam se expressar também com atividade física, porque todos os CIEPs têm essa composição muito completa também, e ele tinha essa preocupação também de melhorar também a qualidade da educação. E aí eu me inspirei também para deixar um legado na Constituição, que foi uma PEC, somente 5 parlamentares mineiros tinham modificado a Constituição, e aliás, tinham 4, eu fui a 5ª, quando fiz com que o Fundeb se tornasse definitivo. Então, com certeza foi essa inspiração também. Eu acho que Darcy viveu num outro momento, enfrentou muitas dificuldades, e enfrentar dificuldades faz a gente crescer e produzir até mais, e ele viveu nesse momento assim que acabou sendo muito rico, mas deixou essa inspiração aí, eu tenho que registrar isso, que foi muito através da educação. Mas aí a gente vê outras lutas, essa questão da liberdade mesmo, que ele lutou tanto para ter essa liberdade, ficou fora do país, enfim, essa questão da mulher, esse jeito carinhoso que o Darcy tinha, né? E a UNB leva lá um espaço com um nome totalmente diferente, né? Um beijódromo, né? Porque ele era assim. Mas são muitos os legados que ele deixou para o Brasil, e eu quero relembrar aí essa questão do CIEPS e essa questão de melhorar a educação. E a gente sabe que Darcy acaba unindo todos nós. E eu vi isso nessa amostra que vocês fizeram. Acho que teve todo um estudo, e vocês acabaram também ouvindo os artistas, como se expressar, ou eles pedindo algumas sugestões também. Mas antes de falar com o professor Osmar Oliva, que participou ativamente com você aí dessa mostra, nós vamos exibir uns episódios que mostram, através de vídeo, né, um pouco do Darcy Ribeiro. E o primeiro deles, eu gosto muito, é o que está passando no Senado. A Gabi vai passar para a gente aí. Ele é um educador porque ele é um intérprete e porque ele é um grande utopista, um soldado da mudança da sociedade brasileira. Ele não vê na educação uma solução mágica. Há um problema estrutural, há um problema cultural que tem que ser resolvido e, portanto, a educação é importante porque ela dá uma dimensão da cultura, e o cidadão educado nesse sentido deverá ser ele mesmo sujeito dessa transformação. O destino do Brasil é aquele que o Darcy Ribeiro pensou. Primeiramente,
a identificação com o outro. Logo, o exercício da fraternidade. Depois, a busca do desenvolvimento e da paz. Professor Osmar, mais uma vez, obrigada por estar participando aqui do Delas, do centenário de Darcy Ribeiro. Quem foi para você, Darcy Ribeiro? Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer o convite, para estarmos aqui presentes neste programa tão importante. Darcy Ribeiro, ele foi um grande intelectual e influenciou muito todas as gerações. Eu, quando prestei o primeiro vestibular, o primeiro contato que tive foi com o livro Maíra. Então, veja bem, décadas de contribuição que o Darcy tem trazido para todos nós. Darcy não foi só um intelectual montesclarense, ele também se preocupou com a educação brasileira. Os seus tratados de antropologia e de sociologia contribuem decisivamente para a compreensão de quem é o povo brasileiro, das nossas necessidades, das transformações sociais pelas quais precisamos passar por meio da educação. Daí a grande contribuição dele com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não é? Ainda assim, nós temos os livros de literatura. Eu também sou um professor de literatura na Unimontes. Nós trazemos os livros do Darcy de ficção, que falam não apenas sobre o indígena, mas discutem também questões históricas, sociológicas, como o coronelismo, as disparidades sociais, a importância da valorização das tradições. E aqui eu quero fazer uma ressalva. O Brasil precisa cultivar a memória dos seus intelectuais, a memória das famílias. Então nós trazemos hoje Darcy viva, Darcy viva, Darcy viva. É uma festa da família Ribeiro, é uma festa da família montesclarense, é uma festa da família brasileira. Bom, Osmar, a gente vê que você fala assim, com muito entusiasmo. Eu tenho certeza que você e Ivana fizeram essa exposição junto com os artistas plásticos, assim, estudando, orientando alunos também, para que pudessem estar ali, participar. Quando a gente viu a Ivana falando assim, de cada quadro que ela contava uma história, E quando você falou aí do Darcy, eu falo que o Montesclarense é muito grato a ele, sabe que talvez o Montesclarense assim, é mais precioso que a gente teve aqui. E a Berta Ribeiro, que é filha do Mário Ribeiro, leva o nome da esposa de Darcy, que ajudou muito, A gente tem que falar aí das mulheres também, que ajudou muito ele a escrever, os livros, enfim. E ela leva o nome da Berta. Mas aí quando você falou do livro Maíra, aí eu lembrei do Júnior Sou, que é médico hoje e conviveu assim muito de perto com o Darcy. Eu não pude conviver com ele assim. E o nome da filha dele é Maíra. Uhum. Então, assim, até assim, dentro das famílias, essa homenagem singela, mas assim, que aproxima o Darcy da gente, E eu tenho certeza que também, quando vocês conversaram com artistas plásticos, eu quero saber como que foi essa experiência também, esses estudos aí, para fazer essa exposição. Como é que foi a sua participação aí? Nós estamos no programa Delas, então é importante fazer ressalva aí da importância das mulheres na vida desses homens, ombreando, lado a lado. Então, nossa homenagem também a Berta Ribeiro. E no mestrado em estudos literários, temos alimentado a cultura de Darcy Ribeiro. Já saíram algumas dissertações de mestrado ali, orientadas pelos nossos professores. Então, falando sobre memória, nós cultivamos a memória deste intelectual, assim como de Ciro dos Anjos e de tantos outros intelectuais montesclarenses, não é? Então, este seminário é apenas uma ação, mas nós estamos sempre trabalhando com esses autores regionais, valorizando a cultura regional no nosso mestrado em estudos literários. Então, a organização do evento está com a professora Ivana Ferrante, profunda conhecedora não apenas do modernismo brasileiro e especialmente do Darcy Ribeiro e amiga da família Ribeiro.
E sabendo que eu trabalho com artes visuais, a professora Ivana, então, somou, né, a equipe, me convidando para organizar a curadoria juntamente com ela e com os estudantes da nossa pós-graduação. Então, nós fizemos convites aos artistas visuais da região, e de Montes Claros especialmente, e ficamos surpresos com as técnicas apresentadas, com a gentileza e a humildade desses artistas em prestar uma homenagem a tão renomado intelectual. E os nossos telespectadores poderão conferir a riqueza da mostra viva Darcy é uma Festa no Museu Regional, né, ali na Coronel Celestino, número 75, no centro de Montes Claros. Vale a pena conferir, gente. Quem não foi, está perdendo. Mas, Osmar, Ivana falou dos vários Darcys, mas para você, qual que te encantou mais? O que mais me encantou nessa mostra foi a união. A união na diversidade. Artistas que estão há décadas na estrada produzindo sua escultura, sua pintura, a sua fotografia, e nenhum se colocou na ponta como o melhor e o mais importante. 12 artistas se uniram e o que nós temos é um conjunto. Então, o melhor dessa mostra é a unidade. 12 artistas com suas técnicas diversas, dizendo: aqui está a nossa simples homenagem a esse grande intelectual. Não existe uma tela, não existe uma arte ali diferenciada da outra, no sentido de que é melhor, de que é mais importante. Mas o conjunto nos cativa, né? Nos seduz. Nossa, muito bacana isso. Eu acho que se tivesse até um concurso, ficaria difícil de escolher, né? Todo mundo merecia 10. E essa união que você conseguiu perceber ali, e essa multiplicidade do trabalho, realmente identificou todas as obras lá como os vários Darcy. Mas você que, no início, lá, quando foi entrar na Unimontes, e o campus leva o nome também do Darcy Ribeiro, né? Dentre os livros para seu estudo lá, para estudar, para passar no vestibular, um deles era de Darcy. Então já começou ali, ou talvez até antes. Mas aí você passou por vários processos, com seus alunos, estudando também, e preparando agora essa amostra. No final de tudo isso, você conseguiu descobrir quem é Darcy, ou te abriu mais a cabeça ainda, que são mais e mais? No início, nós começamos lendo o Maíra. Foi o romance de iniciação para mim, não é? Hoje, depois de mais de 30 anos de ensino, comecei com a educação básica, obviamente, nós temos um pouquinho de conhecimento de quem é esse grande intelectual, com uma produção diversa na área de antropologia, de sociologia e também de literatura, os livros confessionais, os poemas eróticos em Eros e Tânatos. O que eu faço aqui hoje, Raquel, é convidar a todos para conhecer essa produção literária, descortinar um pouco mais esse intelectual que eu julgo que ainda é pouco conhecido até mesmo para a sociedade mineira, para a sociedade montesclarense. Então, fica aqui o nosso convite dos artistas visuais, dos professores de literatura, que conheçamos mais o Darcy Ribeiro e que valorizemos mais os artistas regionais, os intelectuais locais. Precisam, né, vir à tona e ser melhor apresentados na universidade. Bacana. Mas a gente quer ouvir Simone também, porque ela acabou escutando toda essa nossa conversa aqui, e assim como houve toda uma preparação para a exposição que está lá no museu, vocês podem conferir lá, eu acho que o Darcy, e vinha sempre aqui a Montes Claros, acabava escutando essa música do conservatório, que vem lá da Coronel Pratos, depois Doutor Veloso, né, agora lá no São Luís. E esses encontros, eu lembro do primeiro encontro meu com o Darcy, ele recém-chegado do exílio, e lá no Cine Montes Claros, que era um espaço grande de formaturas, de grandes reuniões, nós recebemos ele lá com o Darcy e vários, e ele fez questão de chegar no Brasil e vir para Montes Claros. E a gente recebeu
ele lá, estudantes, na época eu fazia pedagogia, né? Enfim, e recebemos o Darcy lá, e foi uma festa, né? Então eu acho que o título que vocês deram, a temática, né, dessa exposição, que o Darcy era uma festa onde ele estava, uma voz reconhecível, assim, de longe, ou se você escutar só o áudio pelo rádio, você sabia que era Darcy, não tinha para ninguém. Muito celery também para falar, né? Isso me chamava muita atenção quando a gente ia escutar o Darcy assim, ao vivo, você tinha que ficar muito, muito atento, e isso acabava prendendo a atenção da gente. E eu sei que essa mostra também, ela acaba fazendo com que a gente possa reviver tudo isso, e talvez nesse centenário a gente começar um novo tempo aí, que as pessoas vão ter a oportunidade, você que teve na sua iniciação na carreira universitária, mas que cultiva isso e que agora também tem esse papel, junto com a Ivana também, de continuar esse trabalho, da gente fazer um novo centenário daqui com muito, muito, muito mais obras de Darcy, a gente podendo falar. E aí, a gente está no final do ano aí, lembrar o pessoal aí que isso pode ser uma temática até de vestibular, viu, gente? Porque a gente está discutindo isso. E quando foi escolhido lá pelo Unimontes, Maíra e tantos outros escritores aqui, que o pessoal sempre tem esse carinho de escolher, de não deixar só que venham outras obras, mas colocar locais e, por que não, o Darcy, né? E eu tenho certeza que, na época que foi indicado o Darcy, muito por conta dele ter esse reconhecimento nacional e internacional, mas que abriu portas também para que outros escritores da nossa terra pudessem também estar participando desse processo, né? A gente quer parabenizar aí quem teve essa ideia lá atrás, né, de colocar, abriu portas também. Então, a gente falar de Darcy, eu trabalhar com ele também, como você colocou aqui nessa exposição, acabou assim unificando também, né? E a gente pode levar isso para diversas outras áreas, porque o Darcy transitava por elas todas, e às vezes a gente esquece um pouquinho de falar lá na biografia dele, que o Darcy, assim como o irmão Mário, começaram a fazer medicina. Então, que às vezes a gente fala assim, a literatura, a arte, e separa um pouco das exatas, da saúde. Mas ele transitou, e pelo o próprio convívio dele com os índios, essa questão às vezes não é abordada, mas ele conviveu ali com as dificuldades que eles tinham e também relacionadas muitas à saúde, e ele era destemido e assumiu viver ali no meio deles, enfrentando toda a sorte de problemas que poderiam ocorrer ali, porque às vezes não tinha essa assistência médica, enfim, né, pelas corajoso, né, Raquel? Corajoso. É corajoso, não só por ter ido conviver naquela aldeia indígena, mas também corajoso por ser um político. Nós devemos lembrar aqui da importância que é ser um político, né? De ter sido um vice-governador, de ter sido um senador da República e de ter representado o povo brasileiro. Então, tornar-se um político não é para qualquer pessoa, assim que, eu vou ser político por aventura. Não, eu vou ser político porque eu tenho um projeto para essa sociedade. E talvez as ideias dele não conseguisse colocar em prática se ele não fosse um político. Exatamente. Eu falo que a política, não é, Ivana, a gente é capaz de realizar muitas coisas, atingir mais pessoas através da política. Às vezes a gente costuma falar só de um certo aspecto do político, mas se esquece que o político é o braço por meio do qual a vontade do povo é realizada e efetivada, né? E o Darcy, ele foi esse político representativo. Na educação, a gente recebeu muito isso. Começou com Brizola e com ele lá no Rio de Janeiro, CIEPS. Mas o modelo foi implantado no Brasil inteiro. E em Montes Claros tem essas obras aqui, e às vezes a gente esquece de lembrar, né? Lembramos lá da Escola Normal, do Anexo Darcy Ribeiro, do ginásio Darcy Ribeiro, mas nós temos muitas obras aqui que têm a mão dele, que estão aqui, mas que estão no Brasil inteiro. Exatamente. Mas é muito bacana esse delas aqui, com esse enfoque, né, mais histórico, cultural, enfim, e várias faces da Darcy que a gente não vai conseguir em uma. Mas eu acho que nessa exposição, como vocês
conseguiram colocar vários artistas, a gente teve a oportunidade de ver isso. E às vezes em uma única obra, quando a gente estava escutando você e a Ivana lá, a falar sobre cada uma delas, e a gente conseguia enxergar muito da obra dele ali em uma única obra de arte, mas você conseguia ver isso tudo. Mas a gente vai ouvir agora Simone Santana também, vai cantar para a gente aqui, tá? Deixando o programa também muito bacana. Com você, Simone. Obrigada, Raquel. Primeiro, agradecer pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. Eu sempre sonhei de vir no seu programa, sabia? Falava, gente, mas ela que dia que ela vai me chamar? E hoje eu estou aqui, tendo a felicidade de estar com esses artistas maravilhosos, com esses professores espetaculares, falando de Darcy, essa pessoa incrível e inovadora da educação brasileira. E eu soube... E a música é muito da presença dele lá com os índios, né? Eu soube que ele não gostava de andar de avião, que ele falava assim, eu preferia era ir de trem para Montes Claros. Esse negócio de avião não combina comigo. Eu gosto mesmo é de pisar no chão do meu sertão. Então, eu vou fazer de trem para Montes Claros, em homenagem a ele. Bom, gente, de uma arte para outra, agora nós vamos mostrar a exposição, que em seguida a gente vai ouvir quem realizou essa exposição, participou efetivamente fazendo obras, né? Está aqui no estúdio com a gente, Felicidade Patrocínio, Hélio Brandes, mas eu quero mostrar para vocês, a nossa equipe está preparada aí para rodar o vídeo com a exposição, mas eu quero que vocês estejam lá no museu para ver pessoalmente, é diferente do que vocês vão acompanhar aqui no vídeo.
Parabenizar a equipe, a sonora ficou muito boa. Olha, ó, Ivana está querendo o vídeo e eu já tive uma ideia aqui. Eu estou querendo levar essa exposição lá para Brasília. Nossa, vai ser maravilhoso. E levar para o espaço dele lá, porque eu estou em contato com eles para saber as coisas que estão acontecendo lá, a família teve lá também. Agora, eu acho que é importante levar o vídeo, levar as obras também. Seria né? bom demais. O mundo está em Brasília. Eu falo que ali fica todas as embaixadas, mandar convite. Nossa, gente, tem que levar. Não pode ficar só aqui com a gente, não. Verdade, também acho. Né? Igual a gente deixou Darcy andar pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, né? Mas carrega Montes Claros com a gente, né? É o jeito dele, né? Ele era assim, um homem itinerante. Isso mesmo. Mas estão lindas as obras e aqui conosco, claro, quem ajudou a fazer isso tudo, que é a Ivana, o Osmar Oliva, mas os artistas plásticos que aceitaram esse desafio. Felicidade Patrocínio e Hélio Brandes. Eu quero agradecer muito por vocês poder participar aqui, né, representando todos que estiveram lá. Eu tive a oportunidade de conversar com vários no dia da mostra. E a Ivana também deu uma aula para a gente, junto com o Osmar, sobre não só a obra que a gente estava enxergando física ali, mas o que estava por trás, a história, né, daquela arte que os artistas colocaram ali para que a gente pudesse enxergar. E não foram só... eu estava imaginando que estava em uma exposição, que era todos os quadros, só quadros, pinturas. Aí tinha pintura, realmente, com texturas diferentes, mas tinha também essa coisa moderna, né? Imprimir no tecido alguma coisa que foi feita ali no computador, né? Essa mágica do moderno. Mas encontrar também, e ela está aqui para falar da obra dela, Felicidade Patrocínio, que fez uma coisa completamente inédita também, e ela vai falar com a gente, e que lembrou a gente os desenhos indígenas, se a gente pode falar assim. Mas, Felicidade, como é que foi participar dessa mostra aí? Raquel, muito obrigada a você e aos curadores do programa pelo convite, os curadores da exposição, pelo convite para participar desse rico programa. Bom, eu fiquei muito honrada pelo convite da curadoria e foi com muita alegria que eu participei, porque Darcy Ribeiro, para mim, é o exemplo do gênio, da mais completa genialidade. E é uma felicidade imensa saber que ele é montesclarense, o montesclarense mais ilustre, mais conhecido no mundo inteiro. E eu tenho uma alegria imensa. Vou relembrar aqui o nome completo de Darcy, Darcy Ribeiro da Silveira. E eu sinto um orgulho muito grande pelo nosso parentesco pelo lado do Silveira. A sua mãe, Dona Fininha, era prima carnal da minha avó paterna, Felicidade Silveira. E a Ivana falou aqui dessa identidade indígena do Darcy. Ele tem sangue indígena muito próximo no seu DNA. A nossa família, já levantamos a história, nós temos índios assim, não muito ancestrais, até bem mais próximo, e a mesma família, a mesma raiz. Inclusive, o meu pai viveu no Bonito, um lugar que Darcy descreve muito nos seus livros, ele passou lá muitas férias de infância. Mas, falando da minha participação, eu fiquei muito honrada e pensando o que vou mostrar sobre o Darcy, porque Darcy a palavra que vai parecer não concordando, mas Darcy é muitos. Então, é muitos, mas é ele próprio sempre, uma autenticidade total. Então, isso é coisa de gênio, que consegue ser muitos, se realizar como muitos, tanto horizontalmente quanto verticalmente, porque ele não só sonhou, não só planejou, ele realizou e com intensidade. Então, eu achei maravilhosa essa ideia de homenagear o Darcy com arte. A arte não poderia faltar nessa homenagem para atender a esse imenso desejo de beleza que Darcy tinha.
E ele também, imenso amor pela sua brasilidade, ele foi buscar a raiz da sua brasilidade e a encontrou nos índios, foi morar com eles, e foi Darcy que percebeu como era rico e cotidiano o fazer arte nas tribos. Tanto nas casas, vamos dizer assim, casas, entre aspas, né? Como nos utensílios, como nos rituais, E neles próprios, como no né? próprio corpo, era o que eu ia dizer, como no próprio corpo. E ele percebeu que o índio já tinha esse dom, a necessidade e o dom estético. E nós sabemos, né, que a satisfação do dom estético nos traz um gozo imenso. Não é um gozo físico, é um gozo da esfera espiritual. E os índios já tinham essa capacidade. E eles produziam, por exemplo, num arco para caçar, o arco era perfeito. Ele atendia à necessidade da caça, com perfeição. Mas, além disso, eles colocavam muita beleza nesse Cores, arco. né? Então, veja bem, era necessidade estética, desejo de beleza, desejo de perfeição. Então, decidi, não tem outra, eu vou homenagear o Darcy com um trabalho, uma leitura e releitura da geometria fantástica indígena. Então, eu pesquisei, né, os Cadiuel, o Capur, e etc., e outros índios brasileiros, e fiz aquele painel ao qual denominei Simbologia Indígena Brasileira, uma homenagem a Darcy Ribeiro, para poder, de onde ele estiver, gostar daquela arte que eu fiz com todo carinho para ele. Você usou que material ali? E são peças, assim, são várias, e que formam o grande painel, né? Sim. E você falou uma coisa que essa exposição, ela reúne artes assim de vários estilos e até, vamos dizer, até de várias épocas, diríamos assim, porque tem a minha arte ali é a mais primitiva e tem até o contemporâneo. Eu fui para onde ficam aqueles oleiros humildes, pobres, que vão tirando o barro do chão, onde eles veem um alagado, daquele buraco, e com eles eu entrei naquele buraco, recolhi o meu barro, fiz a forminha no tamanho, enquanto eles faziam os tijolinhos maiores dele, eu fiz os meus tijolinhos bem primitivos, porque eu gosto muito de dar esse choque na arte contemporânea, como você citou, tem arte até que passa pela tecnologia, para esquecer que o homem é razão, como disse Kant, e mão também, como disse o próprio Kant, para ela não esquecer do manual, que é fundamental, nos lembra o que é ser humano, que o ser humano, o homo, você sabe, só se tornou humano no momento em que ele passou a registrar simbolicamente com a sua mão a realidade. Ele transferia a realidade para um símbolo, esse baita processo de abstração, de tirar a realidade e a levar para qualquer lugar, para se fazer presente em qualquer lugar, se fazer conhecer, só o homem é capaz. E foi nesse momento, com a sua mão, que ele começou a fazer isso e se tornou humano, porque só o homem é capaz disso, né? Os outros animais, até então, ele era pura natura, mesmo com o corpo, né? De hominídeo completo. Então, eu gosto de dar esse choque, né, nos ambientes contemporâneos, do primitivo, para relembrar do que somos, da nossa ancestralidade e de onde viemos. Então, numa leitura e releitura daquele geometrismo sofisticado indígena, eu fiz a minha simples homenagem ao Darcy Ribeiro. Nos tijolinhos eu fiz, levei para casa ainda cruz. Na minha casa eu entalhei com os traços, depois apliquei uma mistura de óxidos para dar aquele tom de ferro nos entalhes e queimei em 900 graus centígrados e depois, então, apliquei formando o painel na moldura. Gente, um grande trabalho.
Vale a pena lá conferir de perto. Dá vontade de pegar. Eu acho que até meio escondido lá eu peguei Obrigada. essa obra para sentir Obrigada. aquilo. Você falou assim que eu fui chegando, eu vi o seu painel, eu gostei. Você tem muita sensibilidade também, né? Eu agradeço também, generosidade de sua parte. Mas, Hélio Brandes, obrigada por você estar aqui com a gente. Você que já participou de mostras individuais, coletivas, eu sei que sempre é diferente, mas como é que é agora participar desse centenário do Darcy Ribeiro com uma obra sua? Eu queria agradecer a presença aqui, o convite, e a presença na exposição, através do convite de Ivana e de Osmar, que abriram para os artistas essa oportunidade de dialogar com o grande Darcy Ribeiro, da Academia Brasileira de Letras, da UNB, do BJ, né? Do CIEPS, que me inspira enquanto arquiteto, que eu fiz as escolas que, durante Mário Ribeiro ser prefeito, nós fizemos cerca de 5 escolas, 7 escolas. E uma delas é a Mestra Fininha, em que a gente trazia o lúdico para aquelas escolas que já se discutia a questão da escola de tempo integral, né? E a gente tem em Montes Claros também os CAICs, que também são inspirados em Darcy Ribeiro. Bem, na minha obra, eu trouxe uma inspiração através de uma entrevista do Darcy Ribeiro sobre os índios, em que me inspirou vários trabalhos em que eu retratei Maíra, retratei o Quarupi, que eu trouxe para essa exposição, né? É um trabalho em sanguínea, em um desenho que ele traz a questão, o material, a técnica do sanguínea, ele se adequa perfeitamente às cores do índio, a cor da pele, a cor da terra, né? E esse diálogo da luta que durante a festividade do Quarupi, ela se encerra em que essa luta apresenta uma homenagem aos mortos, né, que eles fazem no Guarupi, e eles trazem essa luta que é um parceiro, um oponente, fazendo com que o outro, derrubar o outro oponente até ele encostar as costas no chão. E o mais interessante dessa luta, a questão ética, é que não existem juízes, os próprios lutadores eles indicam quem ganhou. Os 2 lutadores eles indicam e mostrando uma ética desses povos que nos inspiram nos dias de hoje para a questão política que nós vivemos tão intensamente. Olha, essa discussão, você, Hélio, faz a gente lembrar aí, você é arquiteto, artista plástico, e você acabou recebendo, assim como o doutor Mário Ribeiro, enquanto prefeito, resultado de toda essa história do Darcy. Ele tinha uma preocupação de ter uma rede física bem forte, bem bonita, porque os CAICs aqui, vale lembrar, e todo mundo conhece os CAICs aqui, tem uma parte muito, muito colorida, com cores muito intensas, e uma arquitetura também bonita. Alguns têm uma escada, tem um espaço de fazer um teatro, como se fosse um teatro de arena, não sei se é esse o nome. E as salas também muito, muito bem ventiladas, muitas, não tem nem janela, não tem portas mesmo se comunicando. E são espaços gigantes na nossa cidade. Então, e isso recebemos herança em outros espaços também, que não só Montes Claros. E agora a gente discutindo o centenário de Darcy, a gente vai lá, está você lá, arquiteto, montando isso. E hoje a gente fala assim, muito bonito de educação integral, mas isso lá atrás, o Darcy já fazia essa escola, já para receber os meninos em educação integral. E isso está aqui, muito perto da gente, nós temos esse espaço, temos que cobrar do poder público para que possa ser usado como o Darcy pensou, que ainda está muito atual, né? Essa obra aí a gente tem que colocar os meninos ali para fazer essa educação integral que ele pensou. Eu acho que isso é de uma importância muito grande, a gente saber assim, o legado que o Darcy
nos deixou e que a gente tem que usar isso, não é, Muito, Ivana? né? Olha, por isso que a gente pensou, viva Darcy uma festa. Não é só vivo no sentido de celebrar. Porque quando a gente fala que as ideias estão vivas e o legado está vivo, a gente está, em contrapartida, lembrando que a preocupação com a educação não pode morrer, a preocupação com a cultura não pode morrer, a preocupação com a arte não pode morrer. Isso tudo tem que falar muito forte. Porque isso, como disseram os artistas muito bem, isso celebra a nossa memória, isso celebra o nosso sentido de estar no mundo, isso celebra a nossa humanidade, isso celebra a diferença que fazemos como povo, como nação. E era isso, é esse o maior legado de Darcy. Ele queria que o Brasil desenhasse, arquitetasse sua própria direção, seu próprio destino, a partir daquilo que nós temos, e não a partir da cópia do outro. Né? É muito bacana. Eu queria lembrar também uma outra inspiração que o Darcy deixa para a gente, e a gente está no programa delas, né? Então vou puxar aqui para o lado aqui do delas. A gente tem uma avenida, vamos dizer, a avenida principal de Montes Claros, corta Montes Claros hoje, é na área central também, na Avenida Mestra Fininha. E aí faz a gente lembrar um pouco, assim, a gente fala muito da Mestra Fininha, lembrando, assim, um matriarcado, né? Essa herança que o Darcy teve, esse convívio também com essa grande mulher que foi Mestra Fininha. E a gente veio falar muito nela, a gente não escuta muito falar no pai do Darcy, né? Escuta muito falar. E livros dele, Osmar Olívia, que você pode falar aí pra gente, que assim, tem o nome também de mulher. Como é que você, que estudou tanto a obra aí junto com o Ivana, essa questão dessa presença também feminina aí? Bom, a mulher sempre esteve presente no imaginário, né, dos escritores, dos artistas. Então, a face feminina é muito importante na história das artes e na história da humanidade. Além disso, tem uma sensibilidade que é individual, que é particular. Obviamente, o Darcy, ele tinha uma sensibilidade acentuada sobre o feminino. Além disso, a questão da mãe ser a parte mais forte na criação deste filho. Então, o pai um pouco mais distante na vivência, na experiência. Então, foi a educadora, foi uma professora quem constituiu este homem. E talvez pela busca de um pai simbólico, o Darcy tenha ido buscar as suas origens na natureza, né? Claro, recebendo toda essa cultura patriarcal, né, do coronelismo interiorano, do sertanejo, de uma família tradicional aqui de Montes Claros e da região, como os Ribeiro e o Silveira, de Francisco Sá. Então, essa conjunção de famílias interioranas, patriarcais e tudo, esse poder simbólico do pai, essa força, eu creio que ela foi amenizada pela professora Mestra Fininha. Então, a transferência dessa educação, dessa admiração pela mulher, Darcy também viu na representação simbólica dos indígenas, na presença da Maíra, ainda que com destino trágico, como é o de muitas mulheres. É o destino trágico da Iracema, da Lucíola, do José de Alencar, de mulheres que, em algum momento, elas precisam pagar um preço pela sua liberdade e por formarem homens. Mas hoje nós estamos participando de um programa que é delas, protagonizado por uma mulher que política, médica, educadora, que faz parte também dessa sociedade. Então, fica aqui a nossa homenagem, que nós lembremos dos pais do Darcy também. A Mestra Fininha como educadora, né? Eu acho que é muito importante a gente fazer um resgate de história. Nós conhecemos pouco a história das mulheres do sertão. Lembremos-nos, né, de Dona Tiburtina, lembremos-nos de Joaquina de Pompéu, lembremos-nos de Dona Maria da Cruz, né? Lembremos-nos dessas mulheres que foram sediciosas, que foram resistentes e que ajudaram a nos formar. Ivana, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho dessa história da Unimontes e lembrar dos primeiros cursos criados por mulheres e que com certeza tiveram o apoio também de Darcy ou a inspiração de Darcy. Certamente.
Certamente, né? É tão bom pensar que o ensino superior veio para Montes Claros pela mão de mulheres. Então, há toda, como o Osmar falou, há toda uma região formada sobre um patriarcado forte e rígido, mas há a mão da mulher, também forte e significativa, que, uma bela metáfora, né, corta a cidade, o nome de uma avenida principal, que é a Avenida da Mestre Fininha, para mostrar essas mulheres sempre em trânsito, sempre fazendo. Essas mulheres que trouxeram a Unimontes foram 4 estudiosas, né, que fundaram o ensino superior, antes de ser Unimontes. Uma delas foi tia Isabel. Né? Ela, quando ela fez o ensino superior, coisa rara para a mulher daquele momento, que ela só é educada para casar, falou, gente, mas com Montes Claros. Tinha que ir para fora, né? Ela fez em Belo Horizonte, todas elas. Como Montes Claros não tem isso. Quando elas trouxeram a proposta, tudo bonito, pronto, o ministro, o secretário, aliás, da Educação de Minas, falou, mas aqui não, aqui no sertão cabe uma escola de agronomia, não uma escola de letras, não uma escola de filosofia, não uma faculdade de história, de geografia. Então, veja só, houve até o espírito revolucionário de mudar uma tradição, de escrever uma outra história. E foi bem lembrado, Raquel, começou por mãos de mulheres. Não é? Né? E aí vale a gente, acho que fazer um resgate aí e pensar nessa inspiração de Darcy, que está no meio da nossa cidade, que é Mestre Fininha. E talvez ele não fosse o Darcy que foi, se não tivesse sido criado pela Mestra Fininha. Porque eu acho que a presença da mãe é muito forte, né? Ele sempre fez questão de lembrar e cultuar a memória dessa mãe que o criou. Né? Bacana, né, gente? Eu ficaria aqui muito mais tempo com vocês, sabe? A gente pode marcar depois, de novo, uma outra conversa, né? Mas está chegando aqui o cheiro ali do nosso espaço gourmet. Eu acho que está todo mundo doido para provar esse escondidinho de mandioca com carne de sol. E eu vou apresentar antes para vocês um dos nossos patrocinadores, a Papelaria Xodó e Presentes, que está pronta para receber vocês aí para o Natal. Na Xodó, Papelaria e Presentes, você encontra material escolar, material de escritório e presentes para todas as ocasiões. Tudo com preços que cabem no seu bolso. Vem conferir! Xodó, Papelaria e Presentes, 50 anos com você. Bom, pessoal, chegou a hora dos nossos convidados provarem essa delícia junto comigo. Vão lá no Espaço Gourmet, tá tudo pronto aí? O cheiro tá muito bom. Vamos lá? É Montes Claros, é o norte de Minas, é carne de sol, é mandioca, requeijão, doce de leite com o cheiro, tá bom? Bem agradável. Tem lugar para a gente esconder? Falar assim. Dá para esconder debaixo? Fazer de Raquel? E ela faz no capricho, né? Ela prepara essa gastronomia para o norte, faz a nossa comida ficar bonita também, não é? E a gente está levando isso para o Hospital Mário Ribeiro, que leva o nome do irmão do Darcy. Levar uma comida bonita também. E, além disso, eu quero lembrar que lá no hospital nós somos autorizados pelo Ministério da Saúde a servir comida, porque a gente tem pacientes de origem indígena. Então, tem um cardápio também indígena. A gente respeita isso lá. E nada melhor do que ser no hospital, né? Mário Ribeiro, que é próximo também ao sítio Tiratema, onde Darcy tirava férias. Ao lado. Ao lado. Ao lado. Dani, você vai falar um pouquinho aí como é que você está fazendo aí? E o cinegrafista está mostrando aqui, não está aí nas câmeras? Serve nessa vasilhinha bonitinha aí, pode ser uma entrada, né? Ou servir como se fosse, quando a gente vai na festa, tem um salgadinho, né? Servir. Escondidinho pode ser servido. O que você está colocando? É um queijo por cima aí? Esse aqui é um parmesão. Tá vendo? Pode ficar sofisticado aí. Como é escondidinho, então a gente monta as camadas, né? Do creme, depois eu coloco. Deve estar delicioso. Especialista?
no centenário, vale lembrar, lá na exposição, a gente tinha um pão de queijo maravilhoso também, recheado. Eu amei. Mineiro é assim, a gente faz a festa e tem que ter o quitute, não é? Mas o cheiro, gente, acho que a tecnologia vai inventar alguma coisa que passa um tubo assim que leva o cheiro. É merecedor, né? Eu falo que na gastronomia a gente come. Chega pra cá, vem pra cá. É também arte, né? Deliciarem aqui com a gente. Falando de arte, aqui a gastronomia também é arte. Então vamos lá. Primeiramente as mulheres, né? As mulheres têm que estar bem nutridas sempre, para cuidar, para gerar, para cuidar. Tá quentinho. Darcy era muito ligeiro, né? Ele era muito rápido. Não, é bom comer quentinho aí. Sim, é quentinho, né, Raquel? Com esse toque aí da Dani Lessa. E a gente tem que agradecer sempre a mãe dela que manda esses utensílios bem refinados para cá, que torna a comida mais bonita. É o toque da mamãe. Bom, gente, delícia. Já tô com água na boca. E o seu, Dani? Gosto sempre que você sirva com a gente. Vou montar mais. Gente, é quentinho. Nossa. Tem que ser quentinho, né, É Raquel? agora. 1, 2 e... Estão servidos aí? Tem mais. Vocês também vão degustar. Muito bom. Um brinde, né? Darcy Ribeiro, né? Mandioca, carne de sol. E a mandioca, como Darcy, já ganhou o mundo. Não é? Qualquer lugar do mundo que você vai, a gente já acha mandioca, que coisa, né? É, isso aí. Realmente. Vai estar receita pra gente na descrição? Tem. Bom, gente, se eu pudesse eu ficar mais aí com vocês, mas o programa é ao vivo, então a gente tem que encerrar, né? Se eu pudesse, com certeza eu ficava aqui 2, 3 horas falando de Darcy Ribeiro, porque toda vez que a gente fala dele, a gente lembra uma história. Ele é um homem que continua à frente do seu tempo, né? Foi antropólogo, sociólogo, historiador, foi vice-governador do Rio de Janeiro. O Rio já foi a capital do nosso país. Ministro-chefe da Casa Civil. Ministro da Educação de João Goulart. Qual norte mineiro que já foi tudo isso? Senador ainda da República. Esse grande Montes Clarense, mineiro, brasileiro que nos enche de orgulho de falar que Darcy Ribeiro é de Montes Claros. O maior prêmio da educação, eu já tive a oportunidade de entregar na Câmara, é o prêmio Darcy Ribeiro. Mas antes de encerrar, eu quero aproveitar para convidar vocês para assistir ao Delas nesta segunda-feira, 7 de novembro, no intervalo do MG1 da Rede Globo. Confira o nosso convite. O Delas Raquel Muniz está de volta. Agora nos encontraremos toda segunda-feira, no intervalo do MG1. Não perca! Oi, eu sou Mário Ribeiro Filho, sou sobrinho da Darcy, filho do Mário, do único irmão de Darcy. As pessoas me conhecem por Cuxo e me pediram para me dar um depoimento sobre Darcy. Falaram para que eu falar da minha experiência com Darcy. Darcy, todos sabem, né? Mas a gente convivia com ele, a gente via diariamente. Ele era o inusitado, né? O irreverente até o topo, né? A gente nunca podia prever o que ele poderia falar, né? Qual o comportamento dele. Não era um comportamento comum. Normalmente ele tinha uma visão diferente, uma ótica diferente para tudo, né?
E quando a gente perguntava alguma coisa para ele sempre dava uma resposta que a gente nunca esperava, né? Então era uma pessoa agradável, né? Mas uma pessoa que te cutucava, te mexia, te questionava, te colocava para você pensar. E tudo que você perguntava para ele te explicava assim, magistralmente e com detalhe e tal. Aí depois que você ficasse perguntando muita coisa, de vez em quando ele falava, agora vamos parar um pouquinho que eu preciso pensar. E meu trabalho é pensar. Eu preciso ficar um tempo calado, estou precisando pensar algumas coisas. E ele falava, pensar cansa e dói. E eu ganho para isso, para pensar. Darcy, ele tinha algumas paixões, eu tinha várias paixões, mas a maior paixão que ele tinha, né, era com a educação, onde realmente ele tinha uma verdadeira indignação com a educação brasileira. E ele passou a vida com essa grande preocupação. Haja visto que ele dizia que no mundo todo a educação é em tempo integral. Não existe no mundo educação de meio horário, de aula só de manhã ou de tarde. A criança vai para a escola de manhã e passa o dia na escola, né? Até nos países menos desenvolvidos que o Brasil é assim. Tanto que eu acho que na história do Brasil, quando Darcy foi secretário de Cultura, foi vice-governador do Rio de Janeiro, foi quanto mais se gastou em educação, né? Foram os CIEPs, que teve educação em tempo integral, e ele defendia isso para o Brasil todo. Mas a pessoa que ele era mais apaixonada pela inteligência brasileira, que mais comoveu Darcy, né, além de Rondon, foi Anísio Teixeira, né? Foi Anísio que trouxe as escolas parques, né? Foi aqui, principalmente em Salvador, né, na Bahia, e ele se aproximou de Darcy e os dois trabalharam muito tempo juntos, tanto na Lei de Diretrizes de Base, ainda em 57, né? E depois Darcy foi reitor da UNB. Quando Darcy passou a ser ministro, o Anísio foi para ser o reitor da UNB. E Darcy falava, quer dizer, nenhum lugar do mundo, né, tem menor abandonado, né? A grande maioria do mundo, no mundo desenvolvido, não tem, né? Ele falava, você nunca viu cabrito abandonado, você nunca viu um porco abandonado, você nunca viu uma vaca, um bezerro abandonado. Agora, criança, né, no Brasil, a gente vê criança abandonada. E isso é a coisa mais triste do mundo. Eu acho que o melhor de Darcy é o amor que ele tinha na vida, né? A alegria de viver, ia ficar indignado que ele ia morrer, que teria 1000 coisas para fazer. E ele ficava indignado que as pessoas se acomodavam, deixavam a vida passar, sendo que ele dava tudo para ter mais um ano de vida, para curtir mais um pouco, para realizar mais alguma coisa. Essa que é a beleza da vida, e que ele comovia a gente e instigava a gente de viver, de acreditar que a gente vai melhorar esse mundo, que esse país vai ser melhor, que a gente pode passar esse país a limpo, que o Brasil é a grande nação, como ele dizia, né? Sabiamente ele falava que a América, principalmente a América Latina e o Brasil, tá, é uma Roma lavada em sangue índio, em sangue negro, que as coisas iam acontecer aqui, que aqui era a província mais bonita, mais bela, mais generosa, mais fraterna do universo, e que as grandes coisas, a beleza do universo vai surgir aqui, vai florear aqui. E é isso que ele deixou pra gente, esse amor à vida, ao Brasil, a tudo. O Delas Raquel Muniz de hoje chegou ao fim. Espero que vocês que estão nos assistindo tenham gostado, tenham conhecido um pouco mais do nosso Darcy Ribeiro através do olhar dos nossos convidados. Agradeço pela companhia durante todo o programa. Agradeço cada um que participou aí também de casa, do trabalho, que acompanhou o nosso programa hoje. Darcy é uma festa, e hoje a gente fez uma festa aqui, quando a gente estava falando do Darcy.
Agradecer a Ivana, doutora em Literaturas de Língua Portuguesa, Ivana Ferrante Rebelo, o professor e artista plástico Osmar Oliva, que abrilhantou também aqui no nosso evento. Parabéns aos dois aí pela grande exposição, pelo pontapé inicial aí do centenário Darcy Ribeiro. Os artistas plásticos, Felicidade Patrocínio e Hélio Brandes, por estar aqui com a gente, está lá na mostra também, vocês vão lá conferir as obras deles. Eles falaram, mas é importante você ir lá e enxergar. E agradecer muito àquela que nos encantou aqui com a sua música, nossa soprano, Simone Santana. E ela, gente, é que vai encerrar o Delas, Raquel Muniz, com sua linda voz. É com você, Simone. Até a próxima semana, com mais Delas, Raquel Muniz. Espero vocês aqui no nosso canal do YouTube, Raquel Muniz Oficial, sempre na quarta às 19 horas. E hoje teve a receita do escondidinho que vocês podem acompanhar através do nosso Instagram, Raquel Muniz Delas. Até a próxima semana, mas aguardo vocês segunda no MG1, no intervalo da InterTV Globo. Louvado